Com apenas R$ 5.000, você pode montar uma carteira de ações segura, focada em setores perenes e essenciais para a má economia. Quer ver como? Vem comigo, pai! A ideia aqui é investir em empresas sólidas, de setores perenes, que apresentam estabilidade e pagam dividendos com frequência. Isso traz mais segurança para o investidor, mesmo em tempos de crise. Setores como bancos, energia elétrica, saneamento e alimentos são exemplos de segmentos perenes, que permanecem fortes mesmo em períodos de incerteza econômica. A diversificação também é essencial. Distribuir o valor entre diferentes setores reduz os riscos e garante uma carteira equilibrada. Gostou da estratégia? Essa é uma carteira segura e diversificada para quem busca estabilidade e dividendos. Comenta aqui o que achou e se mudaria algum ativo. E não esquece de curtir e seguir para mais dicas de investimentos.